Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jorge Ávila. Eu sou Flávia Alessandra. Hoje nós vamos falar sobre a microempresa, né? Qual tipo de empresa que você vai abrir? Tem uma diferença de microempreendedor individual. O próprio individual já diz, né, que você só pode ser, não tem como você constituir um sócio junto com você. Tem o limite do faturamento bruto, né, Flávio, que é 81 mil anos. Você só pode ter um funcionário. A microempresa, ela pode ter mais funcionários, né, Flávia? Exatamente. Ela pode ter 9 funcionários para o ramo do comércio e serviços e 19 colaboradores para a indústria e mão de obra. É sempre muito importante vocês terem fazer todo esse estudo, né? Você que está começando a querer entender um pouquinho de empreendedorismo. Nós vemos ainda muitos novos empreendedores, né, que estão entrando no mercado e não conseguem entender qual empresa que eles vão abrir. Exatamente. Né? E o MEI você pode abrir ele direto na internet, você não precisa de ninguém, né, Flávio? E já a microempresa ela tem uma burocracia bem maior, tem uma lista de documentos mais extensas, precisa procurar uma assessoria especializada, porque vai ter que ir até a junta comercial, vai ter que ter uma ata, tudo dentro da lei. Exatamente. E além dessa assessoria, é muito importante, a gente fala isso para os empreendedores, né, Flávio? De você se inteirar de toda a situação, de qual empresa você vai abrir, carga tributária, né? Muitos empresários vão fazer uma consultoria, uma assessoria e acabam com essa consultoria, abrem a empresa, mas não conseguem e não buscam entender como é que é a parte burocrática, a parte de tributação, né, Flávio? E a gente sempre está dizendo para vocês aqui, não ficarem reféns de consultores e assessores. O empresário está sempre procurando entender como é que é constituída a empresa dele, qual o tipo da empresa que ele está abrindo. Exatamente. Essa assessoria ela é importante justamente para definir qual que vai ser o regime tributário daquela empresa. Vai precisar saber quanto que a sua empresa vai faturar ano, porque no MEI você automaticamente vai estar no Simples Nacional. Mas a microempresa ela pode estar no Simples Nacional, no lucro presumido e no lucro real. E tudo isso vai interferir na hora de fazer a arrecadação dos tributos. A grande maioria dos empresários eles optam para o Simples Nacional, né, Flávia? É um regime mais fácil. Toda a arrecadação dos tributos são feitos por uma única guia, a DAS, que é feita e emitida pela internet. Então isso simplifica muito esse processo de tributação. E dentro do DAS está todos os tributos, né? Exatamente. Todos os tributos que a empresa precisa pagar está dentro do DAS. Você vai conseguir conferir ali no DAS todos os tributos que vocês estão pagando, né? E como eu disse, vão se inteirar, procurem entender qual cada tipo de tributo, quanto vocês estão pagando, para que lá na frente você não venha pagar um preço caro aí, né, Flávio, que a gente tem visto muito aqui no escritório, dos empresários não entenderem toda essa situação e acabar muitas vezes aí sofrendo as consequências, né, das receitas estadual e Receita Federal. Exatamente. Para a microempresa, existem 8 tributos fixos que todas as empresas vão pagar, né? Às vezes vai mudar um pouquinho o valor dependendo da sua área de atuação, se você é da construção ou se você é um prestador de serviço, tá? Os impostos, eles são aqueles já conhecidos por muitos empresários, né? Mas quem está pretendendo abrir sua empresa agora talvez não tenha esse conhecimento, né? Que é o imposto de renda de pessoa jurídica, o ISS, imposto sobre serviço, ICMS, o PIS, COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição previdenciária patronal, o IPI, isso é para o setor somente das indústrias, tá? Então, se você não for da indústria, você não vai precisar pagar o IPI. Todos esses impostos, eles são devidos quando você resolve abrir uma microempresa. Por isso que é muito importante, pessoal, como eu disse, a gente está sempre sendo, às vezes, insistente com vocês aí, para vocês entenderem, conferirem todos esses impostos, né? No caso ali, a Flávia citou no caso da indústria, mas você que é o comerciante, que é o que a gente mais vê, né? O pessoal que está abrindo aí seu comércio, entender, né, a parte de CMS. Os empresários, às vezes, enquadram a sua empresa ali e eles não conseguem entender, no caso, o ICMS, que é um imposto que geralmente os empresários questionam, né? Se está pagando de forma correta o ICMS dos produtos que eles estão vendendo. Então é muito importante que vocês tenham essa percepção, esse entendimento. Além também do regime tributário, a microempresa ela pode escolher o tipo societário. E esse tipo societário ele vai definir a responsabilidade dos sócios, as dívidas, quem vai responder das dívidas do CNPJ daquela empresa. Tudo isso vai ser definido dentro do tipo societário. O primeiro tipo societário que a gente vê que pode se enquadrar como microempresa é um empresário individual. Como o próprio nome já diz, né? Ele é formado por uma única pessoa. Se a empresa tiver dívida, o sócio vai ter dívida. Então o patrimônio ele se confunde. Isso é importante até, Flávio, você explicar um pouquinho melhor, né? O empresário, ele não sabe aí que isso acontece. Então o patrimônio dele se confunde com a empresa. Exatamente. Né? Então, assim, se você tem uma execução bancária, uma execução fiscal,
Não é isso, Flávio? Isso. Se você não pagar, né, essas instituições vão buscar também no teu patrimônio. Isso é bem interessante porque muitas pessoas às vezes adquirem uma dívida no CNPJ e acreditam que isso não vai atingir a pessoa física, mas no caso do empresário individual vai. E no empresário individual também a gente tem algumas restrições. Profissionais liberais, médicos, arquitetos, advogados não podem ser empresários individuais. Exatamente. A gente até vê no segmento do direito, né, o pessoal ainda tem muitas dúvidas nesse caso, né? Se ele pode abrir a empresa dele como microempreendedor, né? E não pode. Não, nem como empresário individual. Outro tipo societário que pode se enquadrar no microempreendedor é a sociedade limitada unipessoal. Assim como o empresário individual, o próprio nome já disse, também é formado por uma única pessoa, tá? Ele abre o CNPJ, só que o que altera nesse tipo societário é a responsabilidade. Então, no caso da sociedade unipessoal, a responsabilidade do sócio ela é limitada, ou seja, o patrimônio pessoal dele não se confunde com o patrimônio da empresa, né? Diferente do empresário individual, né, Flávia? Exatamente. Quando as pessoas desejam abrir um CNPJ sozinho, esse é uma das mais utilizadas. Justamente por essa limitação de patrimônio, né? Porque às vezes a pessoa tem uma empresa e acaba que o seu negócio vai um pouco mal e daí já para não atingir o patrimônio do sócio. E no caso da sociedade simples, Flávia, como é que funciona? Ela é formada por um ou dois sócios, tá? Nessa sociedade, o patrimônio ele também se mistura, então não existe diferença entre o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios. Um caso comum são médicos que abrem clínicas, optam por esse tipo societário, então o patrimônio deles ali está misturado, tanto dos sócios quanto da empresa, cada um vai responder ilimitado por todas as dívidas da empresa. No caso de sociedade de advogados, também ocorre dessa forma, então não tem essa limitação de patrimônio e é uma sociedade que tem que ter bastante cuidado para não ter dívidas, para não vir atingir o patrimônio dos sócios mais para frente. É por isso, né, que a gente fala muito até para os empresários aqui, que acabam tendo algumas execuções, né, execuções dentro do judiciário, de instituições bancárias, fisco estadual, fisco federal. Se o empresário, no caso, não pagar essa dívida, vai atingir o patrimônio pessoal dele, né, Flávia? Exatamente. Eles vão tentar o patrimônio empresarial, o patrimônio da empresa dele. Caso eles não consigam, eles vão dentro do patrimônio do empresário, né, o patrimônio pessoal dele, né, Flávia? Sim. E o último tipo societário que o microempreendedor pode escolher é a sociedade limitada. Que é a mais utilizada, né? Isso. Aqui, a mais utilizada são as sociedades limitadas, né? Um ou mais sócios podem estar dentro dessa sociedade, né? E cada um vai ter um percentual de cotas. Na minha opinião, é a melhor, porque assim, a responsabilidade do sócio, cada sócio vai responder pelaquela quantidade de cotas, exatamente, né, Flávia? Ele vai responder na proporcionalidade. Se eu, por exemplo, Flávia, tenho 40% das cotas e o Jorge 60%, eu só vou responder por 40% daquelas dívidas. Já o Jorge vai responder pelo restante, que é os 60%. Flávia, e as questões trabalhistas? Como é que funciona no caso aí da microempresa? Da microempresa, apesar de não estar na legislação, também tem uma outra fonte que regulariza isso, que é o IBGE, e ele tem uma limitação para você ser considerado uma microempresa, né? Que é o número de funcionários, tá? Aquelas empresas que são do ramo da indústria, ele pode ter até 19 colaboradores, tá? Já quem é do ramo do comércio ou de prestação de serviço, ele tem uma limitação de até 9 funcionários. Não pode ultrapassar isso? Não pode ultrapassar. No caso do MEI é uma exceção, né? Isso, o MEI é a única exceção, né? Apesar de ser uma microempresa, ele só pode ter um funcionário. Por quê? Porque ele já tem muitos benefícios, tanto na tributação quanto na parte da abertura de empresas. Pessoal, no próximo vídeo nós vamos falar sobre as vantagens da microempresa. Isso, e como a gente consegue fazer a abertura da microempresa. É um processo um pouquinho mais burocrático, mas também que a gente consegue passar um passo a passo para vocês terem essa noção e essa ideia. E caso vocês tenham alguma dúvida, o mais correto é vocês procurarem uma consultoria nessa área para que deem todas as dicas e o caminho para vocês. Exatamente. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Nós estamos aqui trabalhando muito conteúdo de qualidade, né, para ajudar vocês e novos empreendedores que estão querendo entrar no mercado.